essa prática do plugin Maven Cargo. O que é esse plugin? Qual que é a ideia desse plugin? Os testes usando Selenium, eles são considerados testes de aceitação. Eles também podem ser vistos como testes de integração. Para o sistema ser testado, todas as partes dele funcionam em conjunto. Podemos então colocar os testes com o Selenium junto dos testes de integração. A gente já viu como é que faz a separação. Esses testes usando o Selenium, eles precisam que o sistema que vai ser testado esteja executando no servidor web antes de rodarem. Faz sentido. Se a sua aplicação vai ser testada usando o Selenium, a aplicação tem que estar funcionando. Senão o Selenium não vai conseguir rodar isso. O problema é que no ciclo de vida normal do Maven, os testes eles rodam antes que o sistema seja empacotado para então ser implantado em um servidor para ser executado. Então, o nosso dilema aqui é, antes do meu sistema ter um pacote que possa ser colocado no servidor para ser executado, o Maven tenta rodar os testes. Só que aí se você tiver um teste que está usando o Selenium, como é que o Selenium vai rodar o teste se o servidor nem está com o seu pacote final lá rodando? Então essa é a nossa dificuldade aqui, até o que a gente viu por enquanto. Então a gente precisa fazer com que primeiro apenas os testes unitários rodem, e se tudo correr bem, que o sistema seja empacotado e fique pronto para ser implantado em um servidor. Depois que isso estiver pronto, aí sim a gente pode rodar os testes de integração. Mas antes de rodar os testes de integração, a gente precisa que o servidor web esteja rodando e que o pacote do sistema seja implantado nele. Então, qual que é a ideia desse plugin Maven Cargo? Esse plugin Maven Cargo ele é capaz de fazer exatamente isso. Ele inicia o nosso servidor antes de rodar o teste. Ele implanta o nosso sistema nesse servidor e finaliza o servidor depois que o teste rodou. Então a gente vai usar ele para fazer essa etapa. Ele vai startar um servidor web, vai colocar o nosso projeto nele, aí ele vai deixar rodar o teste de integração, e aí, por exemplo, o nosso teste com o Selenium rodaria. Depois que o teste termina, aí ele fecha esse servidor para a gente. Tá? Esse plugin Maven Cargo ele funciona com diversos servidores web. Ele é capaz de baixar o servidor de uma fonte definida, descompactar esse servidor num diretório, configurar o servidor para ser executado, implantar o pacote do sistema nesse servidor, rodar o servidor e depois finalizar o servidor. Tá? Então ele faz um mundo de coisa aí para a gente conseguir testar o sistema com o Selenium. Ele também pode ser configurado para utilizar um servidor que já existe e está em execução. Então de repente na sua máquina você já tem o Tomcat. Então, quando você vai rodar o seu projeto, você não precisa que ele baixe o Tomcat. Você pode explicar para ele, olha, não, usa o Selenium, usa o Tomcat que está nesse diretório, por exemplo. E esse Tomcat não precisa nem estar na sua máquina. De repente, você tem ele instalado em um servidor na empresa ou em algum lugar. Você consegue configurar o cargo, esse plugin, para acessar esse servidor, implantar o seu sistema e aí você conseguir rodar o seu teste. Ele também permite fazer isso. Vamos começar vendo aqui como é que a gente faria isso baixando o Tomcat para fazer o teste. Então, depois que você configurar o projeto para separar os testes unitários dos testes de integração, a gente vai lá no nosso POM e vai adicionar o plugin. Então, cargo Maven plugin. Cargo Maven 2 plugin 1711. Já mudou. Foi bastante. Qual que é a ideia do plugin, então? Ele tem as execuções dele. No caso aqui, ele está com duas execuções. Ele tem uma pré-teste de integração e um pós-teste de integração. Então, a ideia é, antes do seu teste de integração rodar, o cargo starta. E aí o cargo faz o quê? Ele pega o teu projeto, ele starta o servidor web e põe teu projeto lá dentro. E aí você pode rodar o seu teste de integração, você sabendo que o seu sistema já está rodando no servidor que o cargo está usando. E depois que o teste de integração termina, aí ele para. Então ele fecha o servidor que ele usou
nessa etapa aqui para startar antes do seu teste de integração. Tá? E aí vem a configuração. Tá? Essas são as execuções. Configuração. Aqui você vai escolher qual container que você quer que ele use. No caso, na época que eu fiz essa prática, eu estava usando o Tomcat 9 alguma coisa, 9012. Já tem versão mais nova do Tomcat. A gente pode, de repente, achar isso aqui. O que ele faz, na verdade? Ele acessa o servidor do Tomcat oficial, certo? E você vai lá e escolhe, por exemplo, a versão 9019. Não, 9020. Nossa, 9034. Nem sabia que tinha isso. E aí dentro do diretório 9034 você escolhe, no caso ele está usando o arquivo zip. Eu vou pegar aqui esse arquivo, copiar o caminho. E a gente vai substituir esse cara por esse aqui. Então o que o cargo faz? Ele acessa o servidor, baixa o zip do Tomcat. Aí você explica para ele, olha, em que diretório você quer que ele faça o download? No meu caso aqui, no diretório do seu projeto, lá dentro de downloads. Eu quero que ele extraia esse arquivo zip em qual diretório? Dentro lá de extracts. E aí a saída, onde é que eu quero que ele gere as informações para mim quando ele rodar o Tomcat? No meu diretório do projeto, /Tomcat, vai ter um arquivo de log. Aqui então eu estou configurando a saída de login dele. Ele vai rodar sozinho na porta 8080. De repente, se você já tiver um servidor rodando na sua máquina, você pode mudar isso aqui. Eu quero que ele mostre bastante informação no login e aí termina. Então é isso que a gente faz com essa configuração. Ele vai startar o cargo antes de rodar o teste de integração. Aí depois que ele rodou o teste de integração, que é onde o Selenium funcionaria, aí ele faz o stop e para de rodar. Feito isso, a gente pode pedir para ele testar e aí verificar. Quando você dá um verify, ele roda teste de integração também. E aí a gente vai ver os testes funcionando. E aí para executar, se você quiser acessar o sistema enquanto roda, aí você pode executar maven cargo run. E aí ele vai executar o Tomcat e você consegue abrir o endereço e ver a sua aplicação funcionando. Código contato simples. Ele é um zip. Se descompactar ele, você vai ter esse diretório, projeto contato simples. A gente vai importar esse projeto dentro do Eclipse para a gente poder usar nos testes. Então, descompacta ele na sua máquina e aí a gente vai copiar esse projeto que está, esse diretório que você descompactou e vocês vão jogar ele dentro do workspace do Eclipse de vocês. Se vocês não mudaram o padrão, deve estar lá na sua pasta do seu usuário dentro de Workspace Eclipse, o Eclipse Workspace, eu não lembro o nome que ele dá padrão. O meu eu mudei, eu coloquei aqui em disciplinas, TEDs 2020 e eu vou colar ele aqui dentro. Então descompacta aquele arquivo zip, pega o diretório e cola dentro do Workspace do Eclipse de vocês. O problema é, só de jogar ele aqui, ele não vai aparecer para você no Eclipse. O Eclipse não funciona dessa forma. Então você tem que botar ele naquele diretório e aí você tem que importar o projeto dentro do Eclipse. Então você tem que vir aqui em File, Import. No nosso caso é um projeto Maven. E aí você vai pegar um projeto Maven que já existe. Existing Maven Projects. Eu estou importando um projeto Maven que já existe. Ele vai me perguntar qual é a raiz do diretório onde está o projeto que você quer importar. Aí você vai lá no Workspace e abre o diretório que está com o seu projeto. Contato simples. Ele vai achar o POM, que é o que ele precisa na verdade. Com isso ele consegue aí fazer a importação. E aí o seu projeto vai estar aparecendo aqui agora. Ó. Não apaga o diretório aqui não, porque o modelo do banco de dados está dentro dele. O modelo que a gente vai usar para estar criando o banco. Começa simplesmente pelo código, então. Baixa o zip, descompacta, copia o diretório para dentro do diretório do Workspace do seu Eclipse
vem no Eclipse, dá um import de projeto Maven, e aí o projeto vai estar aqui prontinho para rodar. Lá no seu outro projeto que eu tinha colocado anteriormente, a gente vai pegar e vai executar esse arquivo do Workbench, porque é nele que tem a tabela do banco que a gente precisa. O banco é contato simples e tem uma tabela com a tabela contato aqui. Vocês, quando vocês abrirem o modelo, vocês têm que fazer o quê? Vocês têm que vir aqui em Database e dar um Forward Engineer. Eu quero que ele gere o banco a partir do modelo para mim. A conexão do seu banco já está feita, né? Você vai dando Next, Next, até aparecer o SQL. Quando aparecer o SQL, a gente tem que vir aqui nesse SQL e apagar essa palavra visible de dentro do SQL. Isso aqui é coisa que o MySQL, acho que a Oracle também acrescentou. Só que não funciona no MariaDB. Se você seguiu as nossas práticas, você deve estar com o MariaDB instalado via Docker. Se você estiver usando MySQL normal, eu acho que você pode continuar executando certo. Agora, se você usou a minha prática para instalar o MariaDB, você vem aqui e deleta esse visible. Dá para não apagar os parênteses. E aí você dá next que ele vai gerar isso aqui para você no banco. E aí sim ele vai ter gerado esse banco contato simples com a tabela contato aí para vocês. O meu já tem um monte de informação, porque eu estou usando em outras disciplinas. Então isso é para criar... Eu vou apagar o projeto antigo. Um projeto aqui para web. Esse projeto ele funciona, ele não vai rodar no meu Eclipse porque eu nem tenho o Tomcat instalado nessa máquina. Eu estou trabalhando só com Spring, então eu não preciso do Tomcat mais aqui. Então ele não roda se eu tentar executar ele. O que a gente vai fazer nesse projeto então? A gente vai acrescentar as partes de teste e separação, principalmente de teste unitário e teste de integração. E aí sim a gente vai colocar essa parte do cargo, tentar rodar esse projeto para fazer alguma coisa usando o Selenium nesse projeto. A gente pode pegar, de repente, daquele projeto que já fazia separação e copiar as partes que a gente tem diferentes. Então, por exemplo, se quiser copiar todas as propriedades do novo projeto e colocar elas aqui. Essas dependências do JUnit de login não tem naquele projeto de lá. Então pode copiar essas dependências e adicionar elas aqui. Então, o JUnit e o Simple Login Facade for Java, copia para cá, mas que não tem aqui no nosso projeto. Esse aqui, o meu termina nas dependências. Toda essa parte de build não tem lá. É aqui que a gente configura o Sharefire para rodar testes unitários, teste de integração, isso não tem lá. Aquele que pega os arquivos do diretório IT Java e faz como se fosse código de teste, também não tem lá. Então eu vou pegar toda essa parte de build aqui, ó, e vou colocar no meu projeto também. E aí vou salvar. Eu vou pegar também lá do nosso projeto com Selenium, vamos ver o que tinha de diferente aqui. As dependências do Selenium. Essas três aqui, ó. Eu vou colocar ela também dentro de dependências. O que esse projeto ainda não tem? Essa parte que a gente acabou de ver da prática do cargo. Então eu vou acrescentar plugin do cargo dentro do nosso projeto. Então eu vou vir aqui nessa parte de build, plugins, e vou acrescentar mais um plugin, que é o plugin do cargo. Então eu coloquei o plugin do Maven Cargo, já está configurado. Teoricamente, a gente consegue já fazer alguma coisa para testar. Vamos lá. Primeiro eu vou para fazer Maven teste. Eu vou fazer na linha de comando mesmo, para não ter que criar uma opção
Esse aqui é do projeto Venda. Esse aqui não é do meu projeto Contato Simples. Então eu vou pedir para abrir Show in Terminal. Que aí ele vai abrir o meu diretório desse projeto. Mandar ele testar. Então eu vou vir aqui no terminal, dentro do meu diretório do projeto. Maven, testa aí. Vamos ver o que vai virar. Então, quando você pede para testar, o que ele fez? Ele compilou o código-fonte, não tinha recursos, não tinha nada de integração. O Sharefire não tinha nenhum. No caso aqui, esse projeto não tem teste nenhum, né? Então ele não testou nada. Eu vou pegar da última aula. Ó. Eu vou copiar esse pacote inteiro, depois a gente renomeia ele. E eu vou jogar ele aqui dentro de Source Test Java. Então, eu peguei o teste que a gente fez na última aula e eu coloquei dentro desse projeto aqui. Então, eu peguei a classe de teste que a gente fez, eu vou tirar os testes dos outros 3 aqui. E esse seria o meu teste que existe aqui. No caso, eu nem separei ele como teste de integração. Ele está configurado como um teste normal. Então, o que vai acontecer é... Vamos entender o erro. Eu vou pedir para ele testar. Então o Maven está lá, rodou, compilou minha classe de teste. Ele abriu, fez o meu teste com o Selenium e fechou. Deve ter passado o meu teste. Testar de novo. Testa aí. Aí, passou. Então, ele rodou o meu teste unitário. O meu teste unitário, como eu não fiz a separação entre teste de integração e teste unitário, ele rodou esse aqui. Mas esse teste não tem nada a ver com o meu sistema de contato simples. Então, ele está aqui, na verdade, só para a gente poder arrumar isso aqui depois. O que a gente pode fazer aqui, então? Eu vou pegar aqui. Como é que a gente fez a separação? Eu criei um diretório source it java. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou criar um folder dentro de contato simples, source it java. E aí eu vou arrastar. Eu vou copiar esse mesmo teste daqui para cá. Esse aqui eu vou mudar ele. Vou renomear esse cara. Que bagunça que eu fiz, hein? Tá tentando acompanhar aí, tá perdidinho. Eu vou chamar esse cara de unitário teste. Não deixou não. Mas mudou. Deu erro, mas mudou. Engraçado, ele mudou a classe, mas não mudou. Ah, não, tá certo. Unitário teste. E esse aqui eu vou renomear para teste de integração. Só para a gente entender a bagunça. Integração e T no final. Então, não sei se vocês lembram. Vou dar um finish aqui. Quando a gente fez a prática de separação, como é que a gente separou teste unitário de teste de integração? Normalmente pelo nome. Quando termina em teste, é teste de unitário. Então, aqui é um teste unitário. Está no Source Test Java. E o teste de integração está lá em Source IT Java. Eu botei aqui integração it.java. O final it é porque é um teste de integração. Com essa mudança, o meu teste unitário, eu não vou fazer nada aqui de envolvendo Selenium, não. Então eu vou tirar essa parte do Selenium. E eu vou fazer aqui um assert true só para dizer que tem um teste unitário. Vou apagar isso aqui tudo.
Então, esse é um teste unitário normal que a gente faria para o nosso sistema. Vou mudar esse nome. Não precisa do Chrome Driver também, não. E aí sim viria um teste de integração, e aí o nosso teste de integração vai mexer com o Selenium. Certo? Novamente, então, se eu testar usando o Maven Test, ele vai rodar meu teste unitário. Então, se a gente olhar aqui, ó, o ShareFire rodou, tinha um teste, o teste passou. Porque ele achou esse teste aqui e ele executou. Agora, se eu tentar rodar o Maven Verify, quando você chega nessa fase Verify, ele já passou pelo teste de integração. Então aqui o que vai acontecer? Quando ele rodar essa linha, ele vai lembrar que está configurado aqui, ó, em algum canto, ao cargo, e eu configurei ele para, antes de rodar o teste de integração, startar o meu projeto. E depois finalizar o meu projeto. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Se eu tentar rodar Maven Verify, começou mal. É esse cara mesmo, 1711, é esse que está dando erro. Será que eu botei errado? Botei 17? No POM? Só foi. E aí tentar novamente. Vamos ver se agora ele acha. Uma tonelada e meia de downloads do Maven. Olha o Selenium rodando. E aí ele fechou o cargo. Eu rodei. Ele processou recursos, compilou meu código Java, pegou o código de teste de integração, processou recursos de teste. Não tem nada para compilar de teste. Aí veio o ShareFire. Teste unitário. Achou a minha classe unitário teste. Rodou um teste, deu certo. Legal. Aí ele fez o que? Ele rodou o ponto .war. E está tentando fazer um pacote para mim com o meu projeto. Ele fez... Vamos ver se ele mostra. Ah, ele criou, ó. Construindo o war, que é o nosso projeto aqui, ó. Projeto contato simples, blá blá blá, ponto .war. Aí veio o cargo, ó. O cargo foi startar. Como eu nunca tinha usado o cargo nessa máquina, ele fez um mundo de download aqui do cargo. Um desses caras é o Tomcat. Não vou achar ele aqui fácil, não. Meu Deus. Terminou de baixar tudo. Então, nesse ponto, o failsafe disparou. O failsafe vai rodar meu teste de integração. Então, ele achou o meu teste que tem o Selenium aqui. Certo? Eu tirei da tela e aí eu perdi onde eu estava. Aqui, failsafe. Ele rodou. Deixa eu ver se ele fala alguma coisa diferente aqui. Não. Rodou o meu teste de integração. Aí o meu Selenium disparou. Terminou, deu certo, fechou. Quando o teste de integração termina, aí o cargo termina também. O que eu tenho que fazer agora é, ao invés de fazer o teste do Selenium abrir a Wikipedia, ele abriu o meu sistema. No meu projeto eu tenho um index.html. Essa vai ser a URL que eu quero abrir, ó. /projetos, contato simples. Vamos ver se a gente consegue mudar o nosso teste aqui do Selenium, para ao invés de abrir a Wikipedia, abrir o meu sistema. Aí eu vou vir aqui e vou falar para ele, olha, vai no localhost, na porta 8080 e roda, abre essa página aqui. Vamos ver se isso aqui pelo menos vai funcionar. E aí eu vou testar de novo.
Muito bom, hein? Alguém conseguiu ver alguma coisa? Ai, ai. Foi rápido. Não sei se ele abriu, se deu certo, se abriu e deu erro. Bom, mas aqui eu falo o seguinte na prática. Ó. Se você quiser rodar o programa usando o cargo, você pode rodar desse jeito. Aí a gente consegue ver o sistema funcionando. Acredito eu. Aí dispara o cargo e o cargo vai rodar o meu projeto Contato Simples. Tá funcionando o meu container. Então, teoricamente, 8080 barra epa, projeto Contato Simples. Impressionante, hein? E não é que abriu, cara. Essa é a URL do meu sistema. Então o cargo ele conseguiu startar o meu projeto. E aí eu consigo testar ele aqui. Tá lá os dados que estão no meu banco dentro da saída. O que eu vou fazer então no meu Selenium? Só ver aqui. Vamos mudar aqui o teste. Então eu vou pedir para ele abrir essa URL. Aí eu vou procurar um elemento, no caso eu vou procurar esse botão mostrar todos. Para facilitar eu vou mexer na página, é lógico. Vou chuchar um ID aqui. Botão. Então eu vou procurar um elemento que tem um ID botão na página que ele abriu aqui. Teoricamente esse é o botão. Com esse botão eu vou clicar nele. Será que o clique vai dar certo ou tem que ser um submit? Não sei. Vamos ver se vai dar certo. Isso aqui, se funcionar, o que vai acontecer? Ele vai abrir essa página aqui. E aí eu vou procurar. Como é que eu vou achar alguém nessa página? Não vou achar nunca desse jeito. Porque essa informação aqui não tem nada nela. É um parágrafo. Não tem nada. Vamos ver se a gente acha esse botão aqui, ó. Se funcionar é porque está dando certo. Então eu vou vir no meu JSP aqui, ó. Esse botão submit, eu vou chuchar nele um ID também. Submeter. Então no meu teste, eu vou procurar novamente um elemento pelo ID. Seria o botão submeter. Se achar, eu vou ver se eu vou fazer o meu teste em cima desse botão. Se eu for nesse elemento e pegar o valor dele, será que tem get value? Deve ter, né? Se o texto que tiver lá dentro for voltar, é isso que está lá, não é? É porque eu consegui chegar naquela página. Aqui o meu propósito não é o teste do Selenium, moçada. Eu quero mostrar como é que a gente pode usar o cargo para startar o meu projeto, criar um arquivo .war, botar o Tomcat para rodar, botar o meu projeto nesse Tomcat e aí rodar o meu teste de integração. Porque aí eu consigo fazer o teste em cima do meu sistema que o cargo startou. Essa que é a parte importante aqui. Então, se isso aqui funcionar, é porque ele conseguiu pegar a informação que eu quero. Eu vou dar um Ctrl C aqui. E aí vamos fazer de novo um verify. Teoricamente, isso aqui deveria abrir o site e fazer o teste para a gente. Ixi, não é que funcionou? Mas ele não achou o voltar. Então é que ele não fechou. Vai dar 10 segundos e aí vai dar erro no teste unitário. Ele não encontrou o elemento com o texto. O problema foi o botão. Então vamos mudar esse. Eu nem salvei. Às vezes foi isso, hein? Eu não tinha salvado o JSP. Vamos ver se era isso.
De novo. Foi, mas não foi muito não. Deu erro, falhou. Ele esperava voltar e encontrou nada. Então ele não achou, na verdade, o voltar. Vou fazer a gambiarra aqui. Tem que ser um elemento que tenha texto, porque aí que a gente pode pegar do teste de integração que a gente tem feito aqui. Vou botar um H1 na página. Aí eu sei que dá para pegar o texto do H1. Funcionou. Eu vou mudar esse ID daqui para cá. Vou chamar de título. Nossa senhora. Foi isso aqui no início. Então, lá no meu teste, eu vou procurar alguém com o nome de título, um ID de título. Isso. E aí, nesse aí alguém de título, eu vou pegar o texto e tem que ser funcionou. Isso que eu botei lá? Foi. FTO, vamos salvar todo mundo, vamos testar de novo aqui. Maven Verify. Aí. Agora passou e o Maven está fechando o Tomcat. Belezura. Rodou o teste unitário, gerou o ponto .war, startou o Tomcat, botou o ponto .war no Tomcat, rodou meu teste de integração. Aí meu teste de integração está usando o Selenium foi lá, rodou, passou em cima do meu sistema e aí finalizou o Tomcat. Então essa é a utilidade do plugin Cargo. Na continuação aqui, é a mesma coisa, só que aí é usando um Tomcat que você tem na sua máquina. Então, imagina que você instalou o Tomcat na sua máquina e aí você quer que o Cargo, quando for implantar o seu projeto, implante nesse Tomcat aqui. É só uma questão de você configurar o plugin do Cargo. Aqui, ó, na hora de botar o container, você vai definir o home dele. Então, ou você coloca o caminho, onde é que ele está instalado, ou se você tiver uma variável de ambiente criada, você pode botar a variável do Catalina Home que ele vai achar. Mesma coisa, se você quer que ele use um arquivo de configuração existente, você põe o caminho, onde ele vai achar o arquivo de configuração, no caso ele vai pegar do caminho desse lugar aqui. Tá? Então, você consegue, ainda usando o Cargo, fazer com que ele rode o projeto num Tomcat de algum lugar específico. Por exemplo, na sua máquina. Vai dar certo também. Esse eu lembro de ter testado. O que eu não testei, e até eu marquei aqui, ó, foi você usar um Tomcat remoto. Então, imagina que tem um servidor em algum lugar aí pela internet e você quer testar usando esse servidor. Na documentação que eu achei, diz que dá para fazer. É só uma questão mesmo de vir aqui e configurar propriedades. Ó. No caso, você configura qual é o usuário e senha desse servidor, né? Para você poder acessar o gerenciador do Tomcat que está nessa máquina. Por exemplo, aqui, imagine que está nesse endereço maluco aqui. Então aqui você colocaria o URL do servidor do Tomcat. Isso aqui eu não testei, tá? Mas deve funcionar, porque faz sentido você querer testar o projeto com um servidor que está em produção, por exemplo, para ver se está dando certo.